Olá pessoal, tudo bem com vocês? Nilda Medeiros, terapeuta holística, trazendo mais um trabalho para entregar para vocês. Agora, rumando para o Natal, né? E é justamente nesse tempo de presentes que eu trago um presente para quem me segue, né? Para quem acompanha minhas lives, para quem comenta, para quem dá o like, para quem compartilha, ok? Um presente para essas pessoas que consideram o meu trabalho. Então eu vou falar de numerologia cabalística com vocês hoje, porque a gente aproxima do Natal e há pessoas que elas têm a necessidade de fazer previsões, né? E eu também sou terapêutica, além de operar várias terapêuticas, eu também faço um mapa numerológico cabalístico, né, que eu fiz curso com a Vera Marfesa, e esse momento é bastante propício para isso, entendeu? Porque a numerologia cabalística, ela desvenda para nós a linguagem do universo, né? Que é uma linguagem numérica, né? De códigos, é uma linguagem matemática, é uma linguagem da geometria, aquela que o Nikola Tesla já deixou para nós, né? No tempo dele, mas muito lá atrás, né? Com os sumérios, né? Já havia todo esse entendimento dessa linguagem com o universo. Há também a numerologia pitagórica, que ela é bem posterior à cabalística, né? Eu não entendo dela, não estudei. Fiz curso de numerologia cabalística com a Vera Marfesa, e é dela que eu vou falar com vocês, né? E quando você compreende a linguagem do universo, você começa a cuidar das infinitas possibilidades que o universo tem para você. E se você não compreende essa linguagem, você perde essas infinitas possibilidades. Uma pessoa também bastante famosa que fala dessas infinitas possibilidades no âmbito das barras de Axis Conscious é o Gary Douglas, né? Psicólogo americano, ele é primo do ator famoso Michael Douglas, ele que fundou, né, essa terapêutica das barras de Axis, e um dos mantras da barra de Axis é falar, né, das inúmeras possibilidades que o universo nos traz todos os dias, porque elas já estão lá para nós, é conversar com o universo para melhorar, né, a sua estada no planeta, é isso, né? E essas coisas vêm acontecendo comigo, porque, veja bem, amanhã, dia 18 de dezembro, né? Amanhã completa-se 63 anos que eu entrei no planeta. Mas eu considero que praticamente há 4 anos eu nasci de novo. Que foi quando eu passei a ter contato com a física quântica, a espiritualidade, que é só um termo que se usa espiritualidade, porque na verdade não é espiritualidade, é psiquismo, é ciência, como diz a Vera Marfesa, né? É que a gente tem a necessidade de ficar arrumando palavras, né? Mas não tem nada a ver de espiritualidade. O que tem a ver aí é ciência mesmo, a expansão de consciência para você poder acessar outras dimensões, né? Outras frequências, né? Mas falemos então da numerologia cabalística. A numerologia cabalística, ela traz várias ferramentas para a gente operar. Por exemplo, se você tem um número na sua casa e esse número ele não é muito bom para aquilo que você pretende, ou você tem um número lá na porta do seu
do seu escritório, do seu consultório, da tua empresa, e esse número não é muito bom, a numerologia cabalística, ela te permite acurar esse número. Eu vou dar um exemplo da minha casa, por exemplo. Eu moro numa chácara e eu a comprei, já tinha esse número, né? 72. Depois que eu conheci a numerologia cabalística, eu fui ver esse 72. Falei, nossa, é ruim, né? É 9. Porque o número 72 é o número de você se isolar. Se você quer se isolar, tá ok. Você vai viver feito o eremita, quietinho lá no seu canto, aí atingiu o seu propósito. E veja que interessante, porque quando eu comprei a chácara, o propósito era esse. Né? Eu estava num relacionamento, tanto eu quanto a pessoa que estava comigo, a gente queria paz, a gente não queria pessoas palpitando, falando, a gente queria um lugarzinho nosso. Então, ok, só que depois isso mudou, né? A pessoa bateu asas e eu fiquei sozinha e enveredei fazer outras coisas. E aí as coisas não estavam dando muito certo. Mas aí eu conheci numerologia cabalística e falei, agora entendi, né? Eu estou isolada. E mais a questão ainda de eu querer vender a chácara e não aparecia comprador, né? E meu filho e eu vivemos uma constante aqui de mostrar a chácara. Quase toda semana tem alguém querendo ver, né? Eu curei o número, né? Então eu coloquei lá a letra W, que de acordo com a numerologia cabalística, vai me levar para o 15. E o 15 é um número de infinitas possibilidades. E é isso, tá? Um exemplo para você pensar, né, que um pouco o que é essa numerologia cabalística. Uma outra coisa que a numerologia cabalística também faz, além de permitir que você cure o número do estabelecimento que você trabalha, tem a questão também de um veículo, né? De repente você está com o seu carro aí quebrando, batendo, pra você ver, né? Esse não tem jeito de curar, mas tem jeito de você se livrar dele, né? É bem por aí. Eu vou trazer para vocês um outro exemplo que aconteceu comigo também, depois que eu conheci a numerologia cabalística. Bom, eu tenho curso de terapeuta em vários cursos, né? Eu tenho Reiki Xamanismo Ancestral, barras de Axis, mesa radiônica, né? A fitoenergética, e tenho a radiestesia terapêutica, que foi essa última que eu fiz, né? E agora eu estou fazendo também um de apometria, né? E tem a numerologia cabalística, né? Muito bem. Aí eu estava aqui, meus dias de estudo, né? E aplicando Reiki para as pessoas que me procuram, pessoas que eu converso na escola, seja pais de estudante, seja professores, funcionários. E aí eu, né, peguei e fiz algo que também a numerologia cabalística nos permite fazer, é ver qual é o dia da nossa sincronicidade com o universo. A gente conversa com o universo o tempo todo, né? Seja noite, de manhã, eu faço isso, né? Mas, de acordo com Vera Marfesa, com quem eu fiz o curso, há momentos específicos em que você está em sincronicidade com o universo. E aí, cuidado com o que você pensa, cuidado com o que você pede, porque acontece. E eu havia feito, né, a previsão dos dias de sincronicidade minha com o universo naquele mês, porque no mês você pode ter de 3 a 4 dias de sincronicidade. É uma conta que se faz, que eu não vou explicar aqui, se você se interessar. Não só, né, curar o número da sua casa, fazer um mapa cabalístico, também saber o dia de sincronicidade sua com o universo, já que a gente está arrumando aí para um final de ano, basta você me contatar, que também esse é um dos trabalhos que eu ofereço, né? Mas voltando, e aí eu fiz, né, a minha somatória lá para ver, e eu estava num dia de sincronicidade com o universo. Eu fui para o fundo da minha chácara,
fazer umas regras, e aí eu falei com o universo, né? Eu pedi algumas coisas ao universo, dentre elas, eu pedi para que eu acessasse outras ferramentas de cura, tanto de pessoas como de animais, de situações, para eu ser mais contribuição, né? Não ficar só no reiki, né? Na fitoenergética, né? Na barra de Axis, que eu não estava operando, porque a barra de Axis você tem que operar no presencial, como eu não chakra eu nem ofereço, né? E eu fui veementemente pedir sobre que eu gostaria de conhecer outras ferramentas, né? Incrível, cara. Aí eu retornei lá das regras e voltei a ver meus vídeos, né? E passeando pelo YouTube, me aparece Mariana Tortella, que é a pessoa com a qual eu fiz o curso de radiestesia terapêutica. Nunca tinha aparecido esta moça. Aí ela, né, apareceu, ela falando de uma nova turma que ela estava formando. Ela tem N turma que ela já formou. Eu falei, nossa, um recado aqui? Aí fui vendo vídeos dela, vídeos e de cara, né? Bom, na hora que abrir eu vou me inscrever. E foi aí que eu de fato adquiri mais essa terapêutica, a qual eu venho, é a que eu mais utilizo hoje, né? Que é a radiestesia terapêutica. Nada mais é do que fazer uma análise com o pêndulo, né? Que você pode analisar a vida da pessoa em todos os aspectos. E você pode analisar a vida das pessoas em todos os aspectos, desde relacionamento, vida profissional, vida familiar, né? Você pode também analisar as questões de saúde, seja ela física, emocional, mental, né? Você faz tudo isso com o pêndulo e depois você monta os tratamentos com a radiônica, que são os gráficos. E os gráficos nada mais são do que a geometria sagrada, né? Que está lá na teoria de Fibonacci também. E estou muito feliz com essa terapêutica. Eu venho obtendo bastante êxito junto aos tratamentos que eu venho montando, né? E como que eu descobri isso? Eu descobri conversando com o universo, num dia de sincronicidade minha com o universo. Então esse é um presente que eu estou trazendo para você, caso você se interesse, é só me contactar para eu fazer isso aí para você também, né? Já que estamos começando, quer dizer, terminando um ano. Filho, procura para a mamãe aqui, tem uma caixa aqui embaixo, aí tem umas cartas, um baralhinho de fitoenergética que eu vou também mostrar para as pessoas. Então, como a gente sabe, e de acordo com a numerologia cabalística, 2025 ele soma o número 9, né? 5 com 4, né? 2 e 2, 4. Obrigado, filho. A gente soma o 9. O 9 que eu disse que é do eremita. Lá no caso de você querer contactar pessoas, fazer negócios, né? Que foi ruim para mim. Mas se eu quisesse continuar isolada, sozinha, teria sido uma maravilha. Então depende qual é a situação que você está, né, vivendo e que você está canalizando para você. Mas muito bem. Nós estamos em 2025, ele soma 9, cabalisticamente. É um ano para não se começar nada. De acordo com a numerologia cabalística, no número 9 você não deve começar nada. Porque se você começar, vai dar errado, vai acabar. Aí eu falo, poxa, será que é por isso que não vendeu a minha chácara? Né? Pode ser, né? Há outras questões também, que eu tenho uma pessoa que eu tenho muito carinho, que operou a mesa radiônica para mim várias vezes, operou para o meu filho, e ela via que não era para eu vender a chácara, que tinha um sol em cima da chácara, né? Então pode ser várias razões, mas cabalisticamente, o ano 9 é um ano para não se começar nada.
né? Mas, felizmente, 2026 vai somar 10. 1 com 0 é 1. 1 é o número dos recomeços. É o ano dos inícios. Então, provavelmente eu estou assim bastante esperançosa de que 2026 acontece aí o meu intento, né? E aí você, que também está, né, pensando aí no seu ano 2026, ano de começar, ano de iniciar projetos, né? Tudo que você pensou fazer em 2025 e não deu, lembre-se, número 9, ano de final de ciclo, ano de encerramento, não é ano de começar nada. Aí você fica mais tranquilo de saber que não aconteceu porque não era para acontecer mesmo, é final de ciclo, mas agora 2026 é início de ciclo, é início, é começo, é recomeço, ok? Uma outra questão também que eu quero deixar aqui de presente, além de falar da numerologia cabalística, aquelas coisas que as pessoas costumam fazer, né? Banhos, pedidos, né? Eu tenho o curso de fitoenergética, que é trabalhar com a energia das plantas, e obviamente eu vou ver quais ervas eu vou utilizar para fazer meus banhos de final de ano e início de ano. Aí se você também se interessar, basta me contactar. Aí no seu caso, eu posso fazer aqui, né? Utilizar esse baralho aqui, né? Que é o baralho da fitoenergética, tá? Fitoenergética. Aí, ó, baralhinho da fitoenergética, tá? Aí é você cortar o baralho, né? E ver qual é a planta que você deve utilizar para fazer seus banhos, etc. E se for à distância, né, mentalizar e eu faço o corte para você. É assim que a gente opera, tá? Então, o presente que eu tinha para trazer de Natal para você era esse. E no próximo encontro eu vou falar ainda um pouco mais do Natal. E eu sou muito avessa a datas, mas eu vi a live de uma moça que ela me trouxe assim uma leitura de símbolos envolvendo o Natal, e aí dá pra gente entender por que tanta coisa são escondidas de nós, né? Então, vamos lá ao nosso mantra, que o universo nos traga tudo que já está disponível para nós. Braço grande.